coisa e sei que existem ótimas dicas por aí sobre as suculentas, mas as que eu vou compartilhar com vocês hoje são aquelas que eu acho que foram as que mais me ajudaram, especialmente no começo. Então eu estou realmente esperando que depois de ver este vídeo você se sinta inspirado a tentar você mesmo a plantar suas próprias suculentas. A primeira dica é escolher um recipiente com drenagem, basicamente qualquer vaso ou copo ou qualquer outro recipiente com um buraco no fundo. Dessa forma, a água pode escorrer e não acumular, o que poderia ser fatal e fazer a sua planta apodrecer. A segunda dica é usar uma mistura de terra específica para cactos e suculentas, porque esse tipo de plantas prefere um solo mais leve, com boa drenagem e com mais aeração. Esse tipo de terra você encontra em floriculturas. Se você não tem acesso a uma mistura específica, considere adicionar numa terra normal um agente inorgânico, como a perlita, por exemplo, que ela vai aumentar a aeração e a drenagem dessa terra. A terceira dica é escolher uma suculenta saudável. É claro que você quer começar sua pequena plantação com uma planta que esteja realmente saudável. Então, escolha uma que tenha uma ótima aparência e cor, que esteja completamente livre de insetos e que também não tenha uma folhagem morta ou murcha. Coloque um pouco da terra para cactos ou suculentas na parte inferior do recipiente e em seguida adicione um pouco em volta pelos lados. Remova delicadamente a planta do recipiente da floricultura e coloque-a em cima da terra. Agora que a planta está instalada, é só adicionar mais terra ao redor da raiz e apertá-la. Certifique-se de que a raiz esteja bem encaixada. Uma boa ideia é deixar um pouco de espaço no topo da parte superior do vaso. Desta forma, você vai evitar de cair terra por todos os lados quando estiver regando. A dica número 5 é como regar, e você vai regar até começar a sair um pouco de água no fundo do vaso, mas não vai deixar nada de excesso no pratinho, e isso é por duas razões. A primeira é porque as suculentas não gostam de terra encharcada, e segundo, por causa da dengue. Então, se você tem alguma água no pratinho, certifique-se de jogar fora. A melhor regra para regar é permitir que a terra seque entre uma rega e outra, e dependendo do clima e época do ano, isso pode ser uma vez por semana ou a cada poucas semanas. Se as folhas começarem a enrugar, é um sinal de que sua planta precisa de água, mas se as folhas começarem a aparecer translúcidas, isso pode significar que o solo está com excesso de umidade. A dica número 6 é sobre a quantidade de luz que sua planta necessita. Você deve fornecer às suas suculentas pelo menos 4 a 6 horas de luz matinal. No horário de verão, você precisa protegê-la do calor abrasador, porque muitas variedades podem queimar facilmente. Mas, por outro lado, no inverno, você pode precisar fornecer luz extra quando os dias são mais curtos e a luz não é tão intensa. A dica número 7 é como adubar. As suculentas, assim como todas as outras plantas, precisam de comida, e a quantidade de vezes que você vai precisar adubar sua planta depende da variedade de suculenta que você tem, mas no geral você deve adubar apenas uma vez por mês com um adubo específico para suculentas, ou então adubar com um adubo orgânico que você mesmo pode preparar em casa com casca de banana e borra de café. Dica 8 é ficar de olho com os insetos. Se você perceber algum bicho ou inseto começando, você deve se livrar dele imediatamente. Uma ideia é tirar uma foto ou uma amostra e levar na floricultura mais perto da sua casa para que eles possam ajudá-los a identificar com o que você está lidando e como cuidar deles. Os insetos mais comuns nas suculentas são as cochonilhas, que são pequenos insetos que parecem umas bolinhas de algodão. Quando eu vejo apenas uma nas minhas plantas, eu pego um cotonete e mergulho em álcool ou então água com sabão e retire o invasor suavemente.
Dica 9 é como manter suas plantas. Insetos e doenças gostam de se alojar sobre a folhagem morta e em decomposição. Então, a grande dica é manter sua planta sempre limpa, sem essas folhas deterioradas, que suas plantinhas vão ficar felizes e saudáveis, e elas vão aparecer muito mais bonitas. Uma observação é que existem várias suculentas que produzem um pó realmente fino em sua folhagem, e embora não seja prejudicial à sua saúde, evite tocar nessas folhagens, porque elas ficam muito mais lindas sem as suas impressões digitais. A última dica é ficar de olho na temperatura ambiente. A maioria das suculentas não aguentam temperaturas muito baixas. Então, se você vive em um clima frio, você vai ter que colocá-las dentro de casa ou protegê-las antes da primeira geada. E isso é tudo, pessoal. No mais, quero dizer que não desanime caso não tenha tido sucesso com as suas primeiras tentativas. É muito fácil e tranquilo cuidar de uma suculenta e cada vez se aprende mais com essas lindas plantinhas. E você, tem algum cactus ou suculenta em casa?